Todo mundo sabe que Dragon Ball Super Super Hero originalmente seria um filme do Piccolo, e honestamente, os primeiros 2/3 do filme deixam isso muito claro. Mesmo depois das mudanças no roteiro para colocar o Gohan no clímax, o filme ainda preserva algo extremamente importante, o encerramento da jornada do Piccolo. Porque Orange Piccolo não é só um power-up, não é só uma transformação feita para vender boneco. Na verdade, ela representa o fim de uma história que começou lá no final de Dragon Ball clássico, e quando você percebe isso, Orange Piccolo fica muito mais especial, porque o que o filme Super Hero faz é completar o ciclo inteiro do personagem, do Rei Demônio até o Protetor da Terra. Mas para entender isso, a gente precisa voltar pro começo. Quando Piccolo apareceu originalmente, ele era tratado como uma coisa muito simples, a reencarnação do Rei Demônio Piccolo. Vingança e ódio puros, mal absoluto. Ele tinha as memórias, a aparência e o objetivo de seu pai. Mas existe um detalhe muito estranho logo no início da história dele. Depois de nascer, Piccolo simplesmente desaparece por 3 anos. Ele espera o torneio de artes marciais, perde pro Goku e depois some novamente por 5 anos. Agora pensa nisso. O Piccolo Daimao original faria isso? É claro que não. O antigo Piccolo espalhava terror constantemente, dominava, destruía e matava. Mas esse novo Piccolo fica isolado, treinando, pensando e refletindo. Ou seja, mesmo no começo, Toriyama já mostrava que ele não era igual ao pai. Isso fica ainda mais claro em Dragon Ball Z. Piccolo ainda age e fala como um vilão, mas algo já mudou, e essa mudança tem nome: Goku. Porque o Rei Demônio nasceu do ódio que o Namekuseidin sem nome absorveu dos humanos. Mas se a maldade pode contaminar alguém, a bondade também pode. E ninguém em Dragon Ball representa isso melhor do que o Goku. O cara literalmente muda pessoas. Yantia, Kuririn, Vegeta, Tenshinhan. E com o Piccolo não foi diferente, mas foi o Gohan que realmente destruiu o lado maligno dele. No começo do treinamento, Piccolo é frio, cruel e violento. Só que aos poucos ele começa a se importar. Ele protege e sente pena do Gohan, ensina e cuida dele. Escuta, Piccolo, há muito tempo você lutou contra o meu pai, não foi? Sim, e ainda a luta não terminou. Isso foi antigamente, Piccolo, porque o meu pai me disse que quando você renasceu, deixou de ser uma pessoa tão má como era antes. Eu também acho isso, mesmo que meu pai e minha mãe tenham medo de você. E então, acontece o momento que muda tudo, o sacrifício contra Nappa, porque naquele instante, Piccolo toma uma decisão impossível para o antigo Rei Demônio. Ele entrega a própria vida para salvar o filho de Goku. E isso é importante, porque ele não foi forçado, manipulado ou controlado. Foi escolha dele. E naquele momento, o Rei Demônio morreu de verdade. Gohan, você foi o único que falou comigo como um amigo sincero. Não foi tão ruim assim ficar com você durante um ano. Gosto de você. Senhor Piccolo! Depois disso, a jornada do Piccolo vira algo completamente diferente. Ele deixa de ser apenas o lado maligno de Kami e começa a descobrir quem ele realmente é. Quando os Saiyajins revelam que ele é o Namekuseidin, tudo muda, porque pela primeira vez, Piccolo entende que ele não nasceu maligno. Ele não é um demônio por natureza, ele é apenas uma metade quebrada. E então, vem Namekusei. Quando Piccolo chega em Namek, ele sente algo novo: pertencimento. Pela primeira vez, ele encontra suas origens, seu povo e sua raça. Mas o momento mais importante é a fusão com Neo, porque isso não dá apenas poder para ele, dá memórias, experiências e identidade. Piccolo começa a carregar a vontade dos Namekuseidins. Agora ele não luta só pelo Gohan e nem só pelo seu orgulho, ele luta por um povo inteiro. E isso lembra muito o que acontece com o Goku em Namek. Goku aceita sua herança Saiyajin, já Piccolo aceita sua herança Namekuseidin, e os dois recebem um aumento absurdo de poder depois disso. Mas ainda faltava algo, porque Neo não completava Piccolo totalmente, ele ainda era metade de si mesmo.
Então, chega um momento decisivo, a fusão com Kami. E aqui, a jornada do personagem atinge outro nível, porque Piccolo finalmente deixa de fugir do que ele é. Ele aceita tanto o seu lado guerreiro como o seu lado divino, tanto o seu passado como o seu presente. E quando ele se funde com Kami, ele deixa de ser fragmentado. Ele se torna inteiro, o verdadeiro Namekuseidin sem nome, o Super Namekuseidin. E honestamente, isso deveria ter sido o auge do personagem. Mas aí, Dragon Ball simplesmente para de saber o que fazer com ele. Na saga Buu e em Dragon Ball Super, Piccolo vira praticamente um suporte, até que o filme Dragon Ball Super Hero acontece, e tudo muda. Durante o filme, o Piccolo é chamado tanto de Rei Demônio como de Kami, e toda vez ele responde a mesma coisa: eu sou apenas Piccolo. Não pode ser. É o Piccolo Daimao em pessoa. Não sou o Daimao. Já disse que agora sou apenas Piccolo. E isso não é uma coincidência. O filme está constantemente lembrando a origem dele, porque Orange Piccolo representa todas as versões do personagem unidas. Quando Piccolo pede para Shenlong liberar seu potencial, parece algo simples, mas não é. Porque Shenlong não apenas desbloqueia o potencial dele, ele dá algo extra. E esse detalhe muda tudo, porque Shenlong foi criado originalmente por Kami, ou seja, por extensão, Piccolo também é o criador dele. Então, Orange Piccolo representa algo absurdo simbolicamente, o poder da própria criação dele retornando para ele, como se o ciclo finalmente se fechasse. O demônio, o guerreiro, o deus e agora o dragão. Tudo reunido em um único ser. E fica ainda mais absurdo quando você olha o design. Orange Piccolo tem um corpo laranja, detalhes vermelhos e uma aura semelhante às esferas do dragão. Ele literalmente lembra uma esfera do dragão viva. E isso não é acidente, porque as esferas do dragão são tratadas pelos Namekuseidins como algo sagrado, uma proteção divina, um símbolo espiritual. Orange Piccolo é a materialização disso. O orgulho Namekuseidin, a herança do clã e a ligação espiritual com os dragões. Tudo isso junto. E tem um detalhe que quase ninguém percebe, o símbolo nas costas de Orange Piccolo. Segundo o material do filme, aquilo representa o orgulho Namekuseidin florescendo completamente. E isso fecha perfeitamente a jornada dele, porque Piccolo começou como alguém fragmentado, dividido e corrompido, mas agora ele finalmente floresceu, como um verdadeiro Namekuseidin completo. Orange Piccolo é um encerramento de décadas de desenvolvimento, e talvez seja exatamente por isso que tanta gente se conectou emocionalmente com essa forma, porque pela primeira vez em muito tempo, Dragon Ball lembrou quem o Piccolo realmente é, e honestamente, já estava mais do que na hora. Se você curtiu essa análise, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. E também faz o YouTube entender que você quer mais conteúdos desse tipo sendo recomendados para você. Se inscreva e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E me diz aqui nos comentários, para você, Orange Piccolo foi o melhor desenvolvimento possível que o personagem podia ter recebido? Além disso, eu recomendo muito que você clique no próximo vídeo que vai aparecer aí na sua tela. Tenho certeza que você vai achar muito interessante. Valeu por assistir e até a próxima.